E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas com uma aulinha de matemática feita na medida para uma aluna particular minha que está se preparando para o Enem, mas que eu compartilho aqui com vocês trechos dessa aula para que de repente sirva para você de incentivo a continuar a estudar, tá? O assunto da aula é números complexos, 2 questões resolvidas da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para que você se delicie aí com o tema de números complexos, pessoal, que é um tema bastante interessante para quem vai fazer concurso e tal, e para quem está no colégio também. E eu pediria aquela gentileza, ó, aí embaixo já tem aí as nossas redes sociais, né? Tem o meu WhatsApp, se de repente você precisar de uma aula particular, e aquela gentileza mais do que especial. Curte o vídeo se você gostou, né? Ou coloca o dislike se você não gostou. Compartilha com outras pessoas que você acha que merecem e que precisam desse conteúdo de matemática e deixa o seu comentário para eu saber o que é que você pensa dos vídeos, o que é que você pensa do conteúdo, para a gente trocar ideia e eu conseguir te ajudar de forma bem efetiva. Joia? Agora vamos colocar a mão na massa e vocês vão acompanhar o vídeo aí. Eu acho que vai ficar muito bacana e vai ajudar vocês demais. Vamos lá, vamos ao nosso trabalho. É que ele faz com que a gente saia um pouco do mundinho dos reais, assim. Por quê, né? Eu falo do mundinho dos reais. Eu acho que você vai lembrar quando teve aula de equação de segundo grau pela primeira vez, ou nas primeiras vezes que você se deparou com o conteúdo, que quando a gente estava pegando bastante experiência em aplicar Bhaskara, Bhaskara, monta o delta. E aí, o professor sempre dizia, quando o delta for negativo, não tem raízes. Você lembra dessa frase? Ó, delta negativo, não tem raízes. Delta igual a zero, só tem uma raiz. Delta diferente de zero, tem 2 raízes. Olha, mentiram para você. Nessas 3 fases, 2 são falsas. Tá? 2 são falsas. Vamos lá, ó. Delta maior do que zero, beleza. 2 raízes reais e distintas. Ó, já ganhou nome e sobrenome, certo? Quando o delta é zero, 2 raízes reais e iguais. Mas são 2, porque ó, o grau do polinômio diz a quantidade de raízes que ele tem. Se você tem um polinômio de segundo grau, 2 raízes. Se tem de 3, 3 raízes. Se tem de 4, 4 raízes. O grau diz a quantidade de raízes, ok? Aí a gente vai para uma análise mais qualitativa. Então tá, o delta deu igual a zero. Então eu tenho 2 raízes, porque o polinômio é de segundo grau. Agora, qual é a característica delas? Reais e iguais. Tá vendo? É aí onde entra o a mais, né? O plus em cima do raciocínio. Agora, quando ele dá negativo, e como esse delta, para o cálculo das raízes, é submetido a uma raiz par, que é uma raiz quadrada, se ele for positivo, a gente já viu, 2 raízes reais e distintas. Se ele for negativo, 2 raízes complexas distintas. Mas não é que não tem raiz. Tem, tá? Tem. Mas são complexas e distintas. Então, aí onde está a diferença entre o que te falaram no passado e o que eu falei agora. E da primeira vez que você viu números complexos, deve ter também prestado atenção nisso. Eu não vou dar aqui uma explanação completa de números complexos, eu vou me ater à questão, mas eu vou usar todos os apetrechos de número complexo para resolver essa questão. E tem vídeo meu, e depois eu vou te mandar o link, que ele faz um resumo de tudo que tem a ver com números complexos e um mapa conceitual também, que eu acho que eu montei a respeito disso. E aí depois, se for o caso, a gente vê as provas do Enem e a gente vai aprofundando mais. Então, ele coloca o seguinte, ó. Seja a igualdade A sobre 3 menos B sobre 5i. E aí eu já vou aqui dar uma mastigada. O que é o i? O i, por definição, ele é chamado de partícula imaginária e, por definição, ele é raiz quadrada de menos 1. Não pode ter outro raiz não pode ter outro valor dentro da raiz e não pode ser outra raiz. Então, o i é raiz quadrada de menos 1. É isso. Então, poxa, se o i é raiz quadrada de menos 1, então i ao quadrado é menos 1, porque eu estou fazendo a operação inversa. É como se fosse aquela finada prova real, que ninguém usa mais, né? Ninguém usa mais a prova real. Tipo, por que 2 mais 2 dá igual a 4? É porque 4 menos 2 é igual a 2. Essa é a prova real, mas a gente não usa mais, infelizmente. Então, sempre lembrar, ó,
I ao quadrado menos 1. Portanto, raiz quadrada de menos 1 é igual a I. Então, ele tem um significado matemático. E aí é interessante que quando a gente monta a reta dos reais, que a gente fez na questão anterior, né, que era aquela questão de sinais de função, esse I não cabe nas retas dos reais. Ele não está lá. Lá só estão os reais. E aí, para representar esse número, se criou uma outra estratégia gráfica que chama plano de Argand-Gauss. Argand-Gauss é o sobrenome de dois matemáticos que estudaram a fundo a questão dos números complexos e fizeram o seguinte. Eles montaram um plano cartesiano, porque o plano de Argand-Gauss também é cartesiano, ou seja, eu tenho um eixo na horizontal e tenho um eixo na vertical. Cartesiano porque esses dois eixos fazem 90 graus entre si. Então, no eixo real, eu coloco a parte real, né, no eixo horizontal, que é chamado eixo real, a gente coloca a parte real dos números complexos. E no eixo vertical, a gente coloca a parte imaginária dos números complexos. Então, traduzindo para esse número, o A sobre 3 estaria no eixo horizontal. É como se fosse o x desse número complexo. E o menos b sobre 5 estaria no eixo vertical, chamado eixo imaginário, seria o y do número complexo. Então é só pensar: eixo x, parte real, eixo y, parte imaginária. Mas na parte imaginária não vai o i. Tá vendo? Ó? A parte imaginária ela multiplica o i, mas o i é chamado partícula imaginária. Então eu vou desenhar esse número, eu acho que vai ficar bem tranquilo. Para a gente ter um domínio sobre o assunto números complexos, é muito importante a gente lembrar de trigonometria e do ciclo trigonométrico. Então, o bom, e por isso que eu não vou tratar só de números complexos aqui, porque seria uma aula de tipo 2 horas e meia. Mas é legal porque ele amarra um assunto no outro e de qualquer jeito serve para que os dois lados do cérebro da gente funcionem. Um para o lado da trigonometria, o outro para o lado dos números complexos, aplicando a trigonometria para números complexos. Tá? Então ele coloca que esse número, A sobre 3 menos B sobre 5i, é igual a esse número, cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6 elevado a 4. Então ele fala que essas duas grandezas são iguais. Um número complexo só é igual ao outro número complexo quando as suas partes reais são iguais e as suas partes imaginárias são iguais. Não precisa que a parte real seja igual à parte imaginária. Por exemplo, 2 mais 2i. Não preciso ter isso, 2 mais 2i. Eu posso ter assim, 3 mais 4i. Desde que o outro número que está do outro lado do sinal de igualdade tenha a parte real igual a 3 e a parte imaginária igual a 4. Então eu tenho que ter parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Aí entra uma confusão. Por quê? Porque eu tenho cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6 elevado a 4. Então imagina isso num concurso. Será que eu vou ter que pegar esse binômio, porque eu tenho um binômio aí, será que eu vou ter que multiplicar ele por ele mesmo para elevar a potência 4? Então é justamente o macete que eu vou passar que não precisa. Onde I é a unidade imaginária, né, a raiz de menos 1. Se A e B são números reais, então o quociente A sobre B é igual a A. Então é isso tudo que a gente tem que raciocinar. Eu vou levar para a lousa para esmiuçar isso aqui para você e você ver que não tem nada de... Assim, o nome do número é número complexo, mas ele não é complexo. Entende? O raciocínio não é difícil. É simples até. Só que ele é carregado de conceitos. Então, talvez por isso o pessoal ache difícil. Tá? Pronto. Então, eu tenho aqui a igualdade que ele pediu para a gente montar. Né? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma mudança aqui no meu... Pronto. Então, vamos lá.
Bom, o mais complicado aí seria o quê? Fazer essa potência. Eu acho que a potência é o mais complicado. O número complexo, então, rapidamente, vou só fazer aqui um esboço de uma coisa para clarear para você, para não ficar uma coisa tão etérea, né? Porque às vezes a gente se perde justamente quando a coisa é muito subjetiva e fica difícil da gente enxergar. Então, eu vou fazer esse desenho aqui para a gente entender uma coisa sem detalhar alopradamente aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, como eu disse para você, o que a gente chama de eixo real e aqui na vertical o que a gente chama de eixo imaginário, tá? Quando eu tenho um número complexo, ele tem o que a gente chama de afixo. Então eu vou mostrar aqui para você. O nome é feio, mas o conceito é muito simples. Então faz de conta que eu tenho aqui esse cara, um ponto, que é localizado com duas coordenadas, uma coordenada vertical e uma coordenada horizontal, que você já está craque nisso. E ele vai servir para a gente, para que a gente localize esse número complexo. Então é como se cada número complexo tivesse um RG, né? Ele tivesse uma localização. Então, para não chamar A e B, eu vou chamar XY. Então, XY. E esse ponto aqui, ó, é um número complexo. Geralmente a gente chama Z, dá o nome de Z para número complexo, que é x mais yi. Tá vendo? Ó? O i, veja que o i não apareceu nem em um eixo nem no outro eixo. Ele é a partícula imaginária. E ele é acompanhado da parte imaginária. Ok? A parte imaginária é y. Ok? E é isolado da parte real, que é o x. Ok? Esse ponto que eu acabei de localizar aqui é o que a gente chama de afixo. Ou seja, é a localização geográfica do número complexo. Então, ele sempre é um ponto. Tá? E aí, tem um conceito que muita gente só acorda para esse conceito quando está vendo o assunto número complexo, mas, na verdade, esse conceito existe para qualquer número, ele não é uma coisa exclusiva do número complexo, que é chamado módulo. Então, ó, esse cara aqui é o módulo de Z. E por que eu digo que não é só para um número complexo? Porque módulo é a distância de um número ao zero. Então, veja, esse segmento de reta amarelo é exatamente isso. Se eu medir o tamanho desse segmento amarelo, eu tenho o módulo do número complexo Z. E aí, olha só, não precisa nem decorar. Se a gente sabe o teorema de Pitágoras, módulo de z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque se eu fechar esse triângulo, a dimensão horizontal é x, a dimensão vertical é y, não é yi, é y. Portanto, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, módulo de z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu quisesse o módulo de z, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. É isso, tá? E aí, na literatura, é muito comum encontrar isso aqui igual a um certo ρ, que é uma letrinha grega chamada ρ, beleza? Quando a gente mede o ângulo do eixo real positivo para esse segmento de reta aí, que é o módulo, a gente chama isso de θ. Ou seja, o ângulo que sai da parte real positiva do eixo real e bate nesse segmento de reta, que é o módulo, θ. E a gente tem as funções trigonométricas relacionadas ao θ. Ó, por exemplo, vamos lá, se eu quisesse escrever aqui, ó, cosseno de θ. Bom, cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Ou seja, se eu quiser saber a dimensão x, ou a parte real, é ρ vezes cosseno de θ. Concorda? Da mesma forma, se eu quisesse saber seno de θ, ele seria cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja,
Se eu quisesse saber a parte imaginária, seria o módulo vezes o seno do ângulo. E por aí vai. Dá para a gente fazer trilhões de coisas com esses dados que nós temos aí. Mas o principal que eu quero mostrar para você é que tanto faz escrever o z, o número complexo, na sua forma que a gente chama algébrica ou cartesiana, que é x mais y, como também eu posso escrever z como sendo ρ θ. Então, o ρθ é o que a gente chama de formato polar do número complexo. E ele é muito bom para quê? Para operar com divisão, produto e potência. É excelente. Essa forma de escrita é excelente. Tem uma terceira forma de escrita que muita gente torce o nariz, que é a forma de escrita trigonométrica, que seria o seguinte: z igual a ρ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Essa é a forma trigonométrica. Agora, veja só o seguinte. Se nós aplicarmos a distributiva, ρ cosseno de θ, ρ cosseno de θ é x. ρ vezes i vezes seno de θ, ρ vezes seno de θ é y. Eu voltaria para cá. Ó. Ou seja, não precisa ser assim brilhante em matemática para entender isso que eu estou colocando, porque é muito trivial. Certo? Porém, isso aqui desassusta a gente para o exercício. Observe. Observe aqui. Ó. Se eu chamar z de cosseno de π sobre 6, que é o que está no exercício, mais i seno de π sobre 6, dá para a gente concluir, com um certo grau de facilidade, inclusive, que o ρ é igual a 1 e que o θ é π sobre 6. Você concorda? Porque, ó, como não apareceu nenhum número aqui multiplicando o cosseno de θ e o i seno de θ, então o ρ deve ser 1. Porque apareceu só o que está dentro. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. É chegar nessa conclusão. Ou seja, então, eu posso muito bem escrever esse número assim, ó, 1 π sobre 6. Porque, nota, z é igual a ρ θ. Tranquilo? E aí, olha que legal. Quando eu quero pegar um número complexo e elevar um expoente, eu faço isso aqui. Ó. Pego o módulo, elevo a esse expoente, pego o ângulo e multiplico pelo expoente. Tranquilo? No problema, como eu quero z elevado a 4, então eu vou ter 1 elevado a 4, que é igual a 1, e 4π sobre 6, que é a mesma coisa que 2π sobre 3. Então eu vou até colocar aqui. Z a quarta é igual a 1, 2π sobre 3, certo? Tranquilo, né? Legal, legal. Agora vamos fazer o seguinte. Tá, eu não consigo pegar e imaginar esse cara igual a A sobre 3 menos B sobre 5. Fica mais complicado. Então, o que é que eu vou fazer? Tá, eu já tenho esse cara aqui. Então, deixa eu só afastar um pouquinho mais para cá, para a gente ganhar área aqui. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer agora? Tá, eu vou pegar esse z elevado à quarta e vou traduzi-lo aqui para o trigonométrico. Então, se eu fizer na forma trigonométrica, z elevado à quarta vai ficar assim, ó. 1 cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3, concorda? Ok? E aí eu tenho que lembrar do seguinte, o que é 2π sobre 3, né? O que é 2π sobre 3? Então, vamos pensar aqui uma coisa. Ó. Cada π radiano são 180 graus.
É tanto que uma circunferência, 2π, 2πr, né? 2π radianos é o ângulo central. Ou seja, 2π está para 360, então cada π está para 180. Então, 180 dividido por 3 é 60. E 60 vezes 2 é 120. Então, na verdade, se eu quisesse trabalhar aqui com ângulos em graus, eu teria o seguinte: z elevado a 4 é igual. Eu não vou colocar o 1 mais não, porque 1 que multiplica alguma coisa é alguma coisa, certo? Então eu vou colocar o seguinte, ó, cosseno de 120 graus mais i seno de 120 graus. Até aí, tranquilo para você? Joia. Aí entra aquela questão que eu disse para você, ó, números complexos força a gente a ir para a trigonometria. E normalmente olhar o ciclo trigonométrico. Por quê? Male male a gente lembra do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, certo? Aquela tabelinha lá, meio, raiz de 3 sobre 2, aquilo lá que a gente já viu. O que é que nós vamos fazer aqui? Aplicar uma técnica que se chama redução ao primeiro quadrante. Porque note, o ciclo trigonométrico é dividido em 4 quadrantes. Cada quadrante de 90 graus. Então, o primeiro quadrante de 0 a 90, o segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 a 270 e depois de 270 a 360. O 120 está no segundo. E o interessante, mesmo sem eu desenhar, ó, certamente você vai entender, mesmo sem desenhar. Se você pegar o 90 graus, que é justamente o ângulo que fica na vertical, se você pegar o 120 foi 30 graus para frente. E o 60 é 30 graus para trás. É nesse ponto que a gente faz a tal redução ao primeiro quadrante. Então, o que é que ocorre? O 120 está ligado ao 60. O seu seno é o mesmo, mas o seu cosseno muda de sinal, por causa do ciclo trigonométrico. O cosseno é no eixo horizontal, o seno é no eixo vertical. Se você pegar o 60 e o 120, eles estão na mesma vertical, mas a horizontal deles, uma está para o lado positivo, a outra está para o lado negativo. Portanto, o que é que eu consigo dizer aqui? Eu consigo dizer o seguinte, que z à quarta é igual a menos cosseno de 60. Ó, por quê? Porque o cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Ok? Mas o seno pode ser o mesmo. Eu não mudo o sinal do seno. E aí, se a gente relembrar, nós temos o seguinte. Cosseno de 60 é meio, com um menos na frente. Menos meio, mais i, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí é o seguinte. Agora, a gente consegue comparar isso aqui com o a sobre 3 menos i, vou colocar assim, ó, menos i b sobre 5. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte. O a sobre 3 tem que ser igual a menos meio. E isso aqui tem que ser igual, para que os dois números sejam iguais. Então, eu tiro aqui, ó, a sobre 3 é igual a menos meio. Então, a é igual a menos 3 sobre 2. Aqui, ó, nesse lado, eu já tenho o seguinte. I raiz de 3 sobre 2, melhor, vou escrever na ordem inversa. Menos i b sobre 5 é igual a mais i raiz de 3 sobre 2. Então, ó, o i cai com o i, o menos passa para o outro lado e o 5 multiplicando. Então, o b é igual a menos 5 sobre 2 raiz de 3. Tranquilo? E aí, o que ele quer, ele pede o seguinte, a sobre b. Ele pede a sobre b. Então, vamos fazer, né? Então, a sobre b é igual a... Pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda.
O 2 vai cair com 2, o menos vai cair com menos. Eu vou ficar com 3 sobre 5 raiz de 3. Racionaliza. Então eu vou ficar com 3 raiz de 3 sobre 15, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 5. Tranquilo? Então, isso aqui é uma viajada pelos números complexos. Nós vimos, ó, forma de representação. Então, tá aqui, né? Então, essa parte aqui, ó, forma de representação. Conversão entre as formas de representação. Por quê? Porque eu passei do retangular ao algébrico para o polar, do polar para o trigonométrico. Fiz a potenciação de números complexos e igualdade de números complexos. Então, é uma passeada pelo conteúdo. Tá? Ah, tem questões mais complexas do que essa? Tem, mas se a gente dominar isso que a gente usou aqui, essas questões já caem em grau de complexidade assim absurdamente. Tudo bem? E aí vamos ver lá, né? O que é que ele apresenta para a gente em termos de alternativas, né? Então, ó, é a primeira. Raiz de 3 sobre 5. Então é a letra A que resolve o problema.